Olá, estamos aqui mais uma vez para conversarmos, né? E andei estudando sobre equilíbrio. E o tema da nossa conversa hoje será assim: como construir uma vida familiar equilibrada? Falar sobre família é sempre muito complexo, porque cada uma tem o seu tipo, cada uma tem o seu jeito de viver, cada uma tem sua forma, cada um tem o seu tamanho. Cada família, ela é um universo, né? E assim, é muito complicado falar de família por causa disso, porque cada um tem o seu jeito. Mas existem alguns segredinhos que cabe a todas as famílias desenvolver para que, vamos dizer assim, melhore a vida social, para que dê uma melhorada, para que dê uma esquentada nas relações, para que dê uma melhorada na vida, na convivência e para que a gente viva de forma mais saudável, com menos peso, para que a gente viva mais leve, para que a vida familiar ela seja mais agradável e não seja um peso e não seja um desespero, para que não haja tanta destruição como a gente vê nos dias de hoje nas famílias, ok? Tudo que eu falo, todos esses vídeos que eu posto, sempre são coisas, sempre são experiências minhas, sempre são dificuldades minhas que eu passo no meu dia a dia e que eu buscando ajuda, eu procurando ler sobre o tema, eu procuro ver as coisas, observar. Eu procuro melhorar e eu procuro desenvolver uma melhor convivência com a minha família. Quando eu casei, quando eu me tornei mãe, eu não sabia como era, eu acredito que até hoje eu não sei, mas eu tô tentando. Eu estou tentando, isso é importante. E por causa dessa complexidade que se chama família, há uma certa necessidade de a gente mesmo buscar direções de Deus para que a gente consiga viver de forma melhor, vamos dizer assim. Tá certo? Mas não quer dizer que essas coisas que eu vou falar vai cair como uma luva dentro da sua casa, porque possa ser que as dificuldades da sua não é as mesmas dificuldades da minha. E aí você vai ouvir e você vai ver se cabe ou se não cabe dentro das suas relações, dentro da sua família, porque aí você vai buscar outros meios, você vai procurar outras formas de você procurar estar ajudando e melhorando a sua convivência familiar, ok? Eu estava estudando e se tem uma coisa que a gente peca, que a gente falha mesmo, é nessa tendência de cairmos nos extremos. Ou é ou não é. Ou sim ou não. Ou eu dou atenção ou eu lavo as minhas mãos. Ou eu oriento ou eu não oriento. A gente tem essa mania de cair nesses extremos. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, porque não dá para mim fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu compreendia isso até no dia que eu fui mãe. Eu tinha uma filha, então eu cuidava dela. Então, claro, o marido deixei a desejar, porque quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente só quer dar atenção ao filho. E aí, quando eu tive a segunda filha, eu tive que aprender a equilibrar. Porque tanto eu tinha que cuidar de uma, como eu tinha que cuidar da outra. E por serem de idades totalmente diferentes, eu tinha que ter o jogo de cintura, eu tinha que balançar, eu tinha que estar na balança. Porque assim, a idade de uma não era a idade de outra, a forma de pensamento de uma não era a forma de pensamento da outra, e eu tinha que agir diferentemente com cada uma. E lembrando que eu não podia deixar o trabalho, eu não podia deixar a vida conjugal. E a gente tem que aprender a vida profissional. A gente também não pode abandonar. A gente até deixa um pouco enquanto o filho é pequeno, mas depois que os filhos crescem, eu fui orientada a voltar
né? Porque os filhos crescem e vão embora. E eu, né? E a minha vida, e as minhas realizações e os meus sonhos. Então eu entendi que na vida tem tempo para tudo. A gente tem tempo para as coisas. Os tempos passam, as coisas passam e a gente tem que ir se adaptando às mudanças, porque senão a gente paralisa, a gente fica no mesmo canto e a gente não avança, a gente não cresce, a gente não desenvolve, a gente não procura o nosso bem-estar, a nossa autoestima. A gente não procura viver a nossa própria vida. Porque depois que a gente casa e que a gente tem filho, a gente acha que, pronto, a minha vida acabou, né? Os filhos toma todo o nosso tempo, toma toda a casa, toma toda a nossa vida. E aí a gente esquece um pouco da gente. E às vezes, ou quase sempre, Deus sempre tá ali conversando com a gente. Filha, e você? Filha, e a sua vida? Filha, e aí? E aí a gente vai ouvindo aquela voz suave do Espírito Santo e o Espírito Santo vai conversando com a gente e mostrando a gente as coisas. Só que a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes a gente não quer ver. A gente não quer atentar. Né? Por quê? Talvez por comodismo, talvez por não estar acostumado, por ter medo de enfrentar desafios, de enfrentar coisas novas, muitas vezes medo de errar, muitas vezes medo de falhar, muitas vezes medo de abrir mão de alguma coisa que é importante para você, para investir em outras. E eu creio que Deus está me orientando esse dia de hoje a nos ensinar a entrar nesse equilíbrio. A gente pode equilibrar. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela edifica. Ou seja, a própria mulher, ela já carrega em si essa 1001 utilidade, não é? A mulher cuida do filho, cuida do marido, cuida da profissão, cuida dos amigos, cuida do pai, da mãe, cuida... Então, assim, a gente tem esse jogo de cintura, já é a habilidade nossa, já é uma habilidade que Deus nos dá. Agora, a gente não pode se fechar em uma coisa só. Era o que acontecia comigo. Eu dizia, não, meu foco agora é minhas filhas. Meu foco agora é minha casa. Meu foco agora é isso. E tudo bem, por um tempo funcionou, por um tempo foi bom, foi legal. Foi muito produtivo. Mas peraí, as filhas estão crescendo. As filhas estão crescendo. E agora é uma nova realidade. Agora é um novo tempo. Agora é um novo processo, é uma nova aprendizagem, porque a gente nunca deixa de aprender, não é? E Deus vai levando a gente a entendendo as coisas, né? Deus vai ensinando a gente a equilibrar as coisas. Existem alguns segredinhos que eu quero falar para vocês, que pra gente manter um equilíbrio dentro da nossa casa, é importante a gente desenvolver diariamente atitudes que levante o outro, porque a gente tem a tendência de olhar só para os defeitos do outro. A gente tem a tendência de olhar só para as falhas do outro. E a gente não atenta para as qualidades. A gente não atenta para as qualidades mesmo do outro. A gente só olha pro defeito. A gente só olha pro defeito. A gente só olha pro defeito. Cadê as qualidades? Todo ser humano, ele é dotado de defeitos e de qualidades. Mas a gente sempre bate na mesma tecla de olhar só para os defeitos. De olhar só para os defeitos. É por isso que muitas famílias, elas estão destruídas por causa disso. A gente tende a olhar só para os defeitos. E a gente não olha para as qualidades, porque é muito difícil a gente olhar para as qualidades. Eu lembro que eu tava fazendo umas sessões, ainda tô fazendo umas sessões de terapia, e a minha psicóloga, ela pediu para que eu fizesse uma relação das minhas qualidades. Gente, eu levei 2 semanas para citar umas 4 qualidades minhas. E quando foi para citar os defeitos... Desculpe a risada, mas foi o que aconteceu comigo. Eu fiz uma relação imensa dos meus defeitos. E as qualidades foram só 4. Por quê? Essa falta de equilíbrio.
Será que eu sou dotada de mais defeitos do que qualidades? A gente precisa enxergar as pessoas com os olhos do coração. A gente precisa olhar para a gente mesmo com os olhos do coração. A arte de elogiar, a arte de agradecer. Agradecer. Tudo que eu vou pedir para as minhas filhas, eu peço por favor. Tudo que elas fazem, no final eu agradeço. Obrigada. Sim, era uma responsabilidade. Sim, é uma responsabilidade minha. Mas não porque fazer desse momento um momento que não seja peso. Por que não agradecer? Por que eu agradeço o fulano lá fora? E por que eu não agradeço aos meus? Não é? A minha filha lavou a louça. Ô filha, obrigada. Era obrigação? Claro que era. Obrigação nossa cuidar da casa. Mas qual é fazer que nem um ditado que a minha mãe diz, que como é que é? Se não fizer, eu sou ruim de ditado popular, minha mãe diz assim, que se não fizer bem, ruim é que não faz. Eu acho que é assim. Não faz mal, né? Você agradecer, obrigada, você ser gentil dentro de casa, né? Você agradecer, e isso surpreende o outro, faz com que o outro se sinta importante. Obrigada. Né? Essas coisas pequenas, simples, do dia a dia, faz com que a vida ela não traga aquele peso que a gente mesmo coloca. Vá pra pia porque você tem que lavar a louça. Não, filha, mamãe tá saindo pra trabalhar, quando eu chegar eu quero a pia limpa. Tá certo, maninha. Quando cheguei, vi a pia limpa. Claro, tem hora que eu vejo a pia suja, né? Claro, minha filha não é perfeita. Mas a pia tá limpa, ô filho, obrigada, você ajudou maninha. Porque a gente tem que entender que a vida familiar é uns ajudando o outro. É uns ajudando o outro. Porque se a gente não se ajudar, a gente não consegue desenvolver. E da melhor forma possível, ok? Vamos lá. A gente, como eu já falei, a arte de criticar, a gente critica muito. E é uma bomba relógio nos relacionamentos. É uma bomba. Se a gente vive criticando o marido, se o marido vive criticando a esposa, se os pais vivem criticando os filhos, ao invés de criticar, acredita no potencial dele. Acredita no potencial dela. Eu creio que da próxima vez vai ser melhor. Eu creio que da próxima vez vai desenvolver melhor. Filha, a louça não estava tão bem lavada como deveria estar. Mas da próxima vez, dê uma caprichada melhor, tá certo? Da próxima vez vai ser melhor. E isso faz com que, eu já falei, que a vida se torne mais leve, ok? É muito importante a gente desenvolver essas coisas simples do dia a dia, não existe nenhum mistério. É a gente atentar para as coisas, ok? A arte de fazer comentários, né, de elogiar, faz a gente perder o fôlego, né? É tão bom receber um elogio do marido. Ai, amor, esse almoço estava delicioso. Nem o melhor restaurante do mundo faria uma comida tão gostosa como a sua. Por mais que não seja verdade, mas... ou até que seja, né, gente? Vamos lá. Mas faz com que a gente se encante. Faz com que a gente faça com mais prazer, faça com que a gente desenvolva com mais leveza, não é? A arte de agradecer. Obrigada, por favor. Isso são coisas básicas do nosso dia a dia que parece que a gente esqueceu, não é? Parece mesmo que a gente esqueceu. Desenvolver essas coisas, desenvolver o diálogo, conversar, não é? Não criticar. Vamos conversar agora. Vamos conversar isso e... não acredito que você já veio com esse assunto. Calma, se desarma. Não precisa viver armado, né? A vida vai se tornando mais leve. E a facilidade vai se tornando as relações mais leve. Suave, tranquila, não precisa ter esse peso. Que muitas vezes eu confesso que eu mesmo já coloquei esse peso todo dentro da minha casa e não foi saudável, e não foi bom. Não foi bom pra mim, não foi bom pro meu marido, não foi bom pras minhas filhas. Mas graças a Deus, que Deus ele sempre nos dá a oportunidade da gente poder fazer diferente. Poder fazer diferente hoje, poder fazer diferente, melhorar. Observa o que tá precisando melhorar. O que tá precisando? Por que tá sofrendo?
Ah, eu não sei. Então vai pesquisar. O que é que tá doendo, o que tá desagradando, o que é que tá chateando. Por que fulano falou assim? Por que eu não perdoei assim? Por que não desenvolveu dessa forma? E aí a gente vai vivendo a vida familiar de uma forma, você já sabe, mais leve, tá certo? Vamos lá. Vamos compreender o outro? Aprender a desarmar o outro. Com o quê? Com bom humor. Eu e meu marido, a gente aprendeu essas coisas. Quando um tá bem brabo com o outro, a gente desarma com um bom humor. Quando ele tá brabo, aí eu digo assim, nossa, eu acho lindo quando você tá assim, brabo, porque eu sei muito bem como amansar você. Eu sei muito bem como... Aí a gente começa a rir, aí cai na gargalhada. E aí a gente tira aquele peso que... Pra mim era um bicho de 7 cabeças, era uma tempestade num copo com água. E depois passa. Não era do jeito que a gente pensava que fosse, tá certo? A generosidade, a gente aprender a ser generosos uns com os outros, né? Seja gentil com o outro. Não precisa viver numa batalha, viver numa guerra dentro de casa. Eu não preciso viver numa guerra com a minha filha adolescente. Eu não preciso disso, ela também não precisa. Vou dar um exemplo. Hoje ela perdeu o horário de ir pra escola. Colocou o celular pra despertar, mas aí depois pegou no sono de novo. E aí era um motivo pra mim brigar muito. Perdeu a hora. Foi irresponsável. Não. Amém, filha. Da próxima vez, vamos atentar, tá bom? Da próxima vez, dormir um pouquinho mais cedo, né? Tá se adaptando, se acostumando a voltar às aulas com os horários e a gente... É toda uma rotina que muda. E aí, ó, amanhã vamos prestar mais atenção no horário, colocar o despertador para despertar na hora certa e tomar cuidado, dormir mais cedo, para que isso não volte mais a acontecer, tá certo? Tá bom. Não precisa. Que eu poderia ter brigado, poderia ter me chateado, você perdeu aula porque eu tô pagando e você perdeu por irresponsabilidade. E a gente joga aquele, né, que faz aquele beijo de 7 cabeças. Não é. Não precisa ser. A vida é assim. A gente pode fazer a vida uma simplicidade, ok? Era isso que eu tinha pra vocês. Aqui tem mais algumas coisas, porque eu falo muito, tá? Mas é basicamente isso. Vamos cuidar um do outro, aprender a se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, ser mais gentil, elogiar, né? Vamos aprender a conviver junto. A convivência, ela é muito complexa. Mas a partir do momento que a gente aprende a compreender o outro, a se compreender... Às vezes, quando eu tô muito chateada, estressada, aí o marido diz, o que é que tu tem? O que é que tu tem? É minha filha. O que é que tu tem? O que é que tu tem? Aí eu digo, eu tô com TPM. Aí lá, então já sei. Aí se afasta, fica um pouco distante, porque é perigoso. Mas é isso. A gente aprender a lidar um com os outros, ok? Foi um prazer pra mim estar aqui com vocês. Foi um prazer e até a próxima, tá bom? Tchau!